Aleluia, queridos! Maravilha! Estamos aí no livro de 2 Crônicas. Hoje estamos terminando este livro para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor ele tem falado em nossos corações. Amém? Hoje estaremos meditando no capítulo 34, 35 e 36 de 2 Crônicas. Hoje nós vamos falar de Josias, né? Ele abole a idolatria. Josias, né, o seu pai, o seu avô, então eles foram terríveis reis, né? Eles não obedeceram ao Senhor. E Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade, queridos. E aos 16 anos, nós podemos ver, então, que... Olha para você ver que, então, ele começou, né, a buscar a Deus, o Deus de Davi. Então Josias começou, ele teve um encontro com o Senhor. Com 16 anos de idade, ele começou, ele não conhecia as leis do Senhor, ele não conhecia a palavra do Senhor. Ele simplesmente começou a buscar e teve um encontro real com o Senhor e começou a purificar a Judá. Começou, né, purificar a Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição. Ele começou a tirar tudo isso no meio deles, né? E nós podemos ver no capítulo 4, olha para você ver, derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens de sol e estava acima deles, e os bosques, as imagens de escultura, de fundição, quebrou, reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Então ele tirou tudo isso, né, irmãos? Olha que encontro real, um encontro verdadeiro. Ele não tinha acesso ainda à palavra de Deus. Então, mais para frente nós vamos ver que Josias repara o templo, porque o templo ele ficou fechado, né, na época do seu pai, do seu avô, porque eles se afastaram da presença de Deus, eles não adoravam a Deus. E Euquias acha o livro da lei. Então, quando eles estavam ali, né, reparando o templo, né, limpando, pondo as coisas em ordem, a Bíblia, né, vai nos falar que então Euquias, ele encontra o livro da lei e ele entrega o livro da lei para o escrivão. E quando o escrivão leva este livro da lei para Josias e eles ler ali, a Bíblia vai nos dizer então que sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ele humilhou na presença de Deus. Neste momento ele teve o acesso à palavra do Senhor. Ele viu que estava tudo errado, estava tudo fora da direção de Deus. Queridos, então ali Deus abriu o entendimento e ele clamou, ele se humilhou na presença de Deus. E ele pede, né, para consultar, né, naquele tempo tinha ali uma mulher de Deus, né, e ele pede para consultar o que iria acontecer com eles, né, e nós podemos ver que no versículo 25 nos falou assim: porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Olha, irmãos, Deus não gosta, né? Nós podemos ver que eles queimavam incenso. Você lembra lá os filhos de Arão, que foi acender incenso, fogo estranho diante de Deus, e Deus mataram eles, né? E vários outros. Porquanto o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Então, olha aqui. Porém, o rei de Judá, que nos enviou
a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste, então, o rei se humilhou perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. E o versículo 28 nos fala assim: e eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Olha aí, então a profeta falou tudo isso, que no tempo dele, ele iria, resguardar e iria ter paz sobre Judá. E no capítulo 35, nós vamos ver então a celebração da Páscoa em Jerusalém. Então aqui nós vimos então que ele celebrou, isso ficou marcado na época de Judá, porque a Bíblia vai nos dizer também lá que no versículo 18 nos fala assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Olha, irmãos, nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo, ó Judá, Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Então não houve, não é? Então aquela celebração da Páscoa ali, ela ficou marcada, ela foi tremenda diante dos dias de Josias. E logo após nós vamos ver que então Josias, ele provoca o rei do Egito e é morto. Aqui nós podemos ver, queridos, que Deus usa também o ímpio. Deus usa também o ímpio. Olha para você ver que Deus usou o rei para falar com Josias, mas ele não ouviu a voz de Deus, porque ele falou no versículo 22 assim: porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Olha aí. E antes veio pelejar no vale de Megido. E aqui nós vamos ver a lamentação, porque Jeremias sabia que Josias ele morreu novo, e então ele sabia o que iria acontecer sobre Judá. E houve lamentações de Jeremias, dos cantores, das cantoras, sobre Josias, nas suas lamentações. No capítulo 36 nós vamos ver então que os seus filhos, seus netos, eles não fizeram, não fez o que era mal, desculpa, irmãos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então eles todos fizeram, coisas más, porque a palavra de Deus estava cumprindo, a ira de Deus estava cumprindo sobre Judá. E aí passou, esses reis, Joacás e depois Joaquim reinou, depois Joaquim e depois Zedequias foi o último rei de Judá. Amém? E eles zombaram dos profetas, dos homens de Deus que falavam, eles não deram crédito à palavra de Deus, aquilo que Deus estava fazendo com eles, eles não se arrependeram dos seus pecados.
porque eles não davam ouvido à palavra do Senhor. Que nos dias que nós estamos vivendo, que nós possamos ouvir aquilo que Deus está falando com as suas igrejas. Amém? Deus abençoa a sua vida no nome de Jesus.